Muito bem, meus amigos, nós vamos iniciando então aqui o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao nosso livro Chico Xavier Pede Licença. E nós vamos aqui para o capítulo número 5, Casais Menos Felizes, e depois, talvez, o capítulo número 6, intitulado, só um instante, Delito e Reencarnação, né, dois temas bem interessantes para nós. Nós iniciamos aqui então esse nosso estudo, lembrando que nós vimos, né, no primeiro capítulo, No Momento de Julgar, Até Breve, São Paulo, Verdade e Amor, e Ante o Campo da Vida, que foram os 4 capítulos que nós vimos aqui nessa obra, né? Então agora no capítulo número 5, Casais Menos Felizes, de Emmanuel, Herculano Pires e Irmão Saulo, Justiça e Misericórdia, complementando esse capítulo, e depois Pinga Fogo por Dentro também, de Herculano Pires, trazendo ali alguns comentários sobre a participação do Chico lá no Pinga Fogo, que nós já estudamos também, né? Bom dia, Chaconete. E depois o capítulo número 6, Delito e Reencarnação, poesia de Cornélio Pires, e depois Delito e Reencarnação, explicações aqui de Herculano Pires, Irmão Saulo. Bom dia, Marião. Vamos lá então, pessoal. Nos debates, então, nos estudos que estavam sendo desenvolvidos, então, lá em Uberaba, após, então, o estudo de temas relacionados, né, com as relações matrimoniais conflituosas, problemáticas, veio, então, essa mensagem de Emmanuel, Casais Menos Felizes. E assim ele diz para nós: se encontraste a felicidade no lar tranquilo, no instante de julgar os companheiros em conflito no casamento, guarda-te em silêncio, se não podes louvá-los em algum ângulo da experiência que atravessam. Já que conseguiste preservar a essência do amor nos fixadores da amizade e da ternura sem mescla, compadece-te daqueles que, de um momento para outro, se reconheceram defrontados por incompatibilidade e perturbação. Efetivamente, anotaste-lhes os erros prováveis e lhes viste as atitudes aparentemente impensadas ou inseguras. No entanto, não lhes enxergastes os obstáculos e lágrimas, ansiedades e angústias, na gênese do drama doméstico em que se lhes arrastam as forças e do qual agora talvez consigas observar somente o fim. Quantos de nós carregamos pesados grilhões de culpas adquiridos em existências passadas? Quantos compromissos teremos relegado para trás, reclamando-nos atenção e pagamento? Entretanto, quando colocados uns à frente dos outros nos bastidores caseiros da terra, por impositivos da reencarnação, comumente fugimos de solucionar os problemas e ressarcir os débitos que nós mesmos criamos. Que o dever é dever não padece dúvidas. Todavia, em muitas ocasiões, não dispomos da força necessária para cumpri-lo. E se no mundo encontramos, por vezes, credores humanos e generosos que nos aguardam a paciência, que dizer do Senhor, cuja justiça se erige em bases de infinita misericórdia? Se te observas feliz nos laços conjugais, é razoável que não aplaudas aquilo que te pareça desequilíbrio, embora nem sempre o seja, mas não censures os companheiros que a aprovação vergasta e o desajuste domina. Em lugar disso, ora por eles e abençoa-os, sem recusar-lhes o apoio e a simpatia de que se mostrem necessitados. Tanto nós quanto eles estamos entregues à bondade de Deus e, em matéria de julgamento, de ajustamento aos imperativos do amor, nenhum de nós na Terra, por enquanto, consegue saber com certeza se ainda hoje será para nós o dia de receber auxílio, ao invés de auxiliar.
Então essa mensagem trazida por Emmanuel, bom dia, Didima. Essa mensagem trazida então por Emmanuel nos leva às reflexões, a reflexões importantes a respeito da forma como o matrimônio ele se constitui na atualidade aqui do nosso mundo. Nós lembramos que Joana de Ângeles sempre nos orienta a respeito da natureza dessas uniões que nós temos hoje, não apenas entre casais, mas na própria constituição da família, quando ela lembra que, através da contingência das reencarnações, espíritos endividados se encontram para os ajustes necessários. E estudiosos da doutrina espírita também nos orienta, informando que existe um grande planejamento fazendo com que cada indivíduo, ou que cada espírito, trazendo ali esses débitos do passado, se juntem nas mais diversas configurações para poderem se ajustar. Então, entre casais, pais e filhos, irmãos, familiares próximos, ou até mesmo fazendo parte de uma comunidade. Então, através do processo reencarnatório, nós vamos encontrar exatamente nesse tema que é apresentado por Emmanuel, Casais Menos Felizes, a união, nesse caso, de dois espíritos que, nessa relação mais parelha, né, porque quando nós colocamos ali a relação entre pais e filhos, por exemplo, nós temos uma relação de ascendência de um sobre o outro. No caso do casal, nós temos ali uma relação parelha entre ambos, em que há necessidade de ajustes, de concessões e tudo mais. Mas como é colocado aqui para nós por Emmanuel, a partir do tema que foi apresentado para nós aqui nesse título, né, porque depois veio a mensagem, nós vimos aqui exatamente a ideia do julgamento, como é colocado aqui por Emmanuel. Muitas famílias bem estruturadas, né, encontram bastante facilidade em encontrar naquelas famílias desajustadas aqueles pontos de erros, né, de cada uma das partes. E aqui, como foi colocado para nós, um trecho que eu achei bastante interessante. Primeiro aqui, né, no item número 4. Quantos de nós carregamos pesados grilhões de culpas adquiridos em existências passadas? Então, esses pesados grilhões de culpa traz exatamente aqui a característica do nosso mundo hoje, né, o mundo de provas e expiações, e, portanto, ali, espíritos endividados, mas em processo, né, lembrando sempre nessa fase de transição em que nós nos encontramos, fazendo com que o nosso mundo hoje, né, vá se ascendendo na condição de um mundo regenerado, mas enquanto ele não chega nessa condição, cada uma das vivências que nós temos hoje é para nós uma oportunidade de diluir, ou pelo menos, né, resolver, dissolver esses equívocos do passado. E a gente vê que, principalmente dentro do campo afetivo, muitos desses equívocos acabam levando para a encarnação, para a existência seguinte, aqueles mesmos débitos que precisam ser ali depois revistos. E nós vamos perceber que aquelas lesões afetivas que foram provocadas numa determinada época serão depois tratadas no futuro quando esses espíritos vão se reencontrar. Geralmente hoje nós observamos muitos casais, muitos casamentos que vivem em situações bastante conflituosas. Não necessariamente nos extremos, mas nós vemos ali aquele desgaste que vai acontecendo no dia a dia da família, muitas vezes ali a falta de companheirismo, a falta de respeito. Então, várias situações que vão acontecendo, minando a relação entre aquele casal. E o interessante é que essa situação em que eles se encontram agora na verdade, então, o final, como foi colocado aqui por Emmanuel, quando ele diz assim para nós, deixa eu só pegar aqui o trechinho, quando ele diz assim, efetivamente anotaste-lhes os erros prováveis e lhes viste as atitudes aparentemente impensadas ou inseguras. No entanto, não lhes enxergaste os obstáculos e lágrimas, ansiedades e angústias na gênese do drama doméstico em que se lhes arrastam as forças
e do qual agora talvez consigas observar somente o fim. Então aquilo que nós vemos hoje, que casais que se separam, casamentos que vão se destruindo, que vão muitas vezes até implodindo, né? Porque pela forma como a relação se desenvolve, é como se o casamento caísse sobre os próprios membros daquela relação. E aí então nós vemos o fim daquela relação, vemos o momento difícil em que eles estão vivendo. Mas Emmanuel chama atenção aqui para algo muito importante, que nós não percebemos, por exemplo, os desgastes, né, ou os obstáculos e lágrimas que existem naquela relação desde o seu início, as ansiedades e angústias que se apresentam na gênese do drama doméstico. Então há ali aquela aproximação entre aqueles dois indivíduos, há ali a formalização daquela relação, formalização muito mais no sentido moral do que no sentido oficial dentro das nossas leis. Quando duas pessoas dizem, nós queremos viver juntos. Então, nesse momento, se formaliza aquela relação e começam, então, a dividir as experiências domésticas. E ali, então, a partir do momento em que essa relação se estabelece, tem até uma observação muito interessante do José Carlos de Luca, que é um palestrante, escritor espírita aqui de São Paulo. Ele fez um comentário certa vez num programa que faz bastante tempo que eu vi, mas que ficou bastante marcado, e ele comentava no livro dele, que ele falava sobre a família. Muitas vezes nós observamos que quando duas pessoas se aproximam e começam a construir a relação, a impressão que dá é que o grande pódio daquela relação é exatamente o altar. Então, namoram, se envolvem, começam a desenvolver sonhos conjuntos. No momento em que o casamento acontece, é como se fosse ali a linha de chegada daquela trajetória que eles percorreram. E o De Luca fala exatamente o contrário. Ali não é o pódio final. É ali que é o ponto de partida. Porque enquanto existe o namoro, enquanto existe ali as pessoas naquele envolvimento afetivo, projetando sonhos, ali cada um vive na sua casa, cada um tem a sua liberdade, cada um ali vive as suas escolhas, faz as suas escolhas. No momento em que o casamento acontece, é a hora que o casal começa de fato a viver a relação. E essa linha de chegada que se imagina é exatamente aquele ponto final onde existe o amor entre aquelas duas pessoas, não necessariamente o amor afetivo, porque muitas vezes os espíritos se juntam numa relação matrimonial muito mais para se harmonizarem e não para viverem aquela ideia das almas gêmeas. Então eles vão se harmonizando no momento em que o equilíbrio é estabelecido, ali então é o ponto de chegada daquela relação, porque a gente lembra que o matrimônio, ele é na verdade uma experiência em que aquelas pessoas envolvidas vão desenvolver determinados aspectos da sua personalidade e também fortalecer os seus valores. Porque senão, a gente imagina que o destino de todas as pessoas é sempre o casamento. Nenhum espírito estará completo se ele não se casar com uma pessoa e se ele não encontrar aquele que é a sua metade. E a gente vai lembrar sempre, né, até mesmo estudando, conforme nós vimos lá em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a energia da sexualidade, por exemplo, que ela é predominante na relação entre um casal, na verdade ela tem essa característica atual, dessa força, nesse período em que nós estamos nos desenvolvendo. Mas no momento em que nós ascendemos espiritualmente, deixa de ser uma força sexual e passa a ser uma força criativa. E dessa criatividade impulsionando os indivíduos para a sua ascensão, para o seu crescimento. Então hoje nós vivemos ainda essa energia que tem uma presença muito marcante na nossa vida material, na nossa vida aqui no mundo físico. Então, na verdade, nós percebemos que nós vamos, então, nos transformando e todos os tipos de relação, incluindo a relação matrimonial, faz parte desse processo de desenvolvimento. Só que enquanto nós não alcançamos a relação dentro da sua sublimidade, a relação da sua forma mais elevada, nós vamos percebendo esses ajustes, essa aproximação entre os indivíduos para reajustes do passado. Então, por isso, Emmanuel coloca para nós aqui, nesse trecho final aqui da nossa passagem, quando ele diz assim:
Principalmente porque o foco, na verdade, que nós vemos aqui nessa mensagem, ele não é falar necessariamente sobre a forma como se desenvolve uma relação, mas principalmente para evitarmos o julgamento daqueles que vivem seus conflitos. Porque não basta apenas nós ficarmos apontando quem cometeu o erro, o que está errado dentro daquela relação. Nós não vivemos aquela relação. E muito mais do que isso, nós não conhecemos a origem daquela relação, que muitas vezes se arrasta por várias e várias reencarnações, em que agora os espíritos se encontram. Então não basta a gente dizer assim, porque você é bom e o outro é ruim, você é pior, o outro está melhor. Então, na verdade, nós estamos vendo dois espíritos ali, dentro daquela relação, se reajustando, e muitas vezes numa jornada muito longa, em que nós vemos apenas ali aquele momento, e nós achamos que é suficiente nós emitirmos uma opinião para resolver os problemas das pessoas. Então aqui, quando eles começaram provavelmente a fazer uma análise sobre relações conflituosas, né, sobre casamentos menos felizes, como é o título aqui da mensagem, Emmanuel chamava atenção exatamente para isso. Se você se encontra dentro de uma relação feliz, aproveita a sua felicidade para olhar com caridade para aqueles que vivem o conflito, porque nós não conhecemos a origem, não sabemos quais foram ali as causas que fizeram com que aqueles espíritos, hoje vivendo muitas vezes uma situação de inimizade, de antipatia, até mesmo beirando ali os extremos de uma relação, dolorosa. Então, se nós não conhecemos a origem, nós não podemos emitir julgamento. Se nós temos uma relação feliz, cabe a nós, então, dentro dessa felicidade, olharmos para aquelas pessoas tentando ajudá-las e não tentando perturbar mais ainda a relação que eles já estão vivenciando. Então aqui, como foi colocado para nós, só para finalizarmos aqui então. Bom dia, Helena. Se te observas feliz nos laços conjugais, é razoável que não aplaudas aquilo que te pareça desequilíbrio, embora nem sempre o seja. Mas não censures os companheiros que a provação vergasta e o desajuste domina. Então nós vemos ali que não adianta a gente querer olhar de fora fazendo julgamento, tentando interferir naquilo que não nos diz respeito, a não ser que seja no sentido de um auxílio sincero. E aquilo que para nós aparenta um desequilíbrio, na verdade é um processo de ajuste. É mais ou menos pensarmos naquele metal que precisa passar pela fundição e, portanto, ele vai precisar passar por um processo de depuração. Então, para que as coisas se ajustem à necessidade dessas transformações iniciais. Então, foi nesse sentido aqui que essa mensagem chega para nós. Justiça e misericórdia foi aqui a mensagem de irmão Saulo, né, que ele vai reforçar aquilo que Emmanuel trouxe para nós nessa mensagem. E ele começa falando exatamente sobre os fundamentos científicos da reencarnação, ou pelo menos o caminho em que a reencarnação está trilhando pela visão da ciência, ou pela visão de alguns cientistas, melhor ainda. Para depois, então, ele falar sobre a reencarnação como parte de um processo de justiça e misericórdia dentro dessa ideia da relação matrimonial. Então ele diz assim: se não aceitarmos a reencarnação, podemos admitir logicamente a justiça de Deus? Ou preferimos rejeitar o próprio Deus, ignorar-lhe ou negar-lhe a existência? A tese da reencarnação é um desafio para os povos do Ocidente, onde prevalece, através da longa tradição religiosa, a ideia da unicidade da existência. Então, o que Herculano Pires traz para nós aqui nesse início é dizer que aqui no nosso mundo ocidental, onde existe uma influência muito grande das instituições tradicionais, no caso a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que pensam de uma forma em que há uma unicidade da existência, ou seja, uma única existência. Mas a tese da reencarnação no Oriente, por exemplo, nós vamos encontrar no budismo, nós vamos encontrar no hinduísmo, né, instituições ali de peso naquela região, onde a reencarnação é aceita
com naturalidade, embora ali trazendo características diferentes. Por isso, então, aqui para o Ocidente, para nós, a reencarnação é uma ideia, mas ela não faz parte de uma crença, de uma fé fortalecida, como parte realmente de uma base filosófica de uma escola espiritualista. Vou de Elcio. E ele continua. Hoje, porém, cientistas empenhados na solução dos problemas psicológicos que atormentam cada vez maior número de pessoas dedicam-se a investigações nesse campo. Seria possível obtermos a prova científica da reencarnação dentro das rígidas exigências metodológicas da ciência? Ian Stevenson, só para lembrar aqui que essa mensagem, que foi trazida por Herculano Pires, ela foi publicada na década de 70. Né? Então, portanto, a gente tem ali os dados que ele passa para nós, as informações, são informações daquela época. Né? Então ele diz assim, Ian Stevenson, diretor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que não é espírita nem reencarnacionista, já examinou mais de 500 casos possíveis de reencarnação, chegando a algumas conclusões curiosas. Em seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação, aparecem 2 casos de reencarnação observados no Brasil. Na própria Rússia, os cientistas se interessam pelo assunto. O professor Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, é um dos expoentes da pesquisa sobre memória extracerebral. O professor Banerjee, que esteve entre nós, é o mais conhecido dos pesquisadores indianos. Essa abertura científica no âmbito mundial, no campo da reencarnação, revela que o problema já deixou de ser apenas religioso, e a própria existência das pesquisas no plano universitário responde às dúvidas quanto ao problema metodológico. Na verdade, o avanço atual das ciências em direção à metafísica, ou pelo menos à parafísica, modificou e modificará cada vez mais a rigidez dos dogmas metodológicos, tornando possível o esclarecimento de problemas até há pouco considerados fora da cogitação científica. Aqui, então, o que ele coloca para nós, ele fala primeiro que o avanço da ciência nesse campo da metafísica, lembrando que a metafísica é a ideia da física além da matéria, e a parafísica é outra, talvez uma pseudociência, caminhando paralelamente com a física clássica. Então ele coloca que a ciência começa a caminhar por esse campo. E essa metodologia tradicional que é aplicada hoje na ciência, em que você observa os fatos, você analisa, você tira as conclusões para você formar uma ideia científica, no caso da reencarnação você parte para a observação. Não é possível uma comprovação material da reencarnação. Mas você comprova através... Comprova não, você analisa a partir dos fatos que são observados. A própria doutrina espírita se baseia, né, nesse aspecto da metodologia científica. Você não pode provar a existência dos espíritos, mas você pode analisar as consequências dessa existência. Portanto, então, é uma ciência de observação. E quando você fala sobre esse rigor dos dogmas científicos, se você utilizar esse mesmo rigor, você não é capaz de adentrar nesse campo que sai do âmbito material e começa a entrar nesse campo, seja da metafísica, ou seja, da parafísica, como ele coloca para nós aqui. E ele continua. A crise da família, olha só que interessante, né? Ele sai da análise das pesquisas no campo da reencarnação, porque muito mais, né, do que aplicar, isso é o ponto interessante que nós já conversamos anteriormente, é a ideia dos caçadores de fantasmas que nós vemos hoje nos programas de televisão. Né? Qual é a proposta deles? Comprovar que existem fantasmas em determinado local. Então eles são convidados para irem num hospital abandonado, num hotel abandonado, em qualquer outro lugar, e a partir então da presença deles, eles colocam os seus equipamentos
e comprovam a existência dos fantasmas e depois, então, apresentam suas conclusões. Mas a pergunta é, e daí que tem fantasma? Quem são esses fantasmas? Quem são esses espíritos? Por que eles se encontram naquele local? De que forma que eles podem ser ajudados? Pois é. De que forma que eles podem ser ajudados? Nesse caso aqui, o que Herculano Pires coloca no campo da reencarnação, se a ciência apenas deseja comprovar a reencarnação, a pergunta é, tá bom, existe a reencarnação, e daí? E aí então vem a aplicação prática disso tudo. Quando nós olhamos então para os espíritos e vemos que eles existem, e nós começamos então a aprofundar no seu aspecto filosófico, como Allan Kardec fez na sua época, quando ele viu, muito bem, os espíritos estão se comunicando. Quem são? Como eles estão? O que eles pensam? Como eles viveram aqui no nosso mundo? Quais as consequências do modo de vida deles aqui, para depois repercutir isso no mundo espiritual? Então ele foi desenvolvendo esse aspecto filosófico. No caso da reencarnação é a mesma coisa. Não basta você acreditar em reencarnação. De que forma que nós podemos desenvolver a filosofia em torno da reencarnação? E aí seria exatamente o que ele coloca para nós aqui agora. Ele diz assim, a crise da família, então observem a virada do assunto, saindo das pesquisas da reencarnação e vendo a sua aplicação prática. A crise da família, que é apenas uma parte da crise geral do mundo contemporâneo, isso lembrando que Joana de Ângeles fala bastante sobre isso, né? Se o nosso planeta é um organismo, a família é uma célula, e uma célula doente deixa o organismo doente. Então, a crise da família, que é apenas uma parte da crise geral do mundo contemporâneo, encontra a explicação satisfatória à luz do princípio da reencarnação. Então ele faz a ligação entre crise da família e reencarnação. Mas o que isso tem a ver, então? A reencarnação a ver com crise da família. E ele coloca desentendimentos entre casais, rebeldia dos filhos, descontrole de outros elementos familiares podem ter sua origem nas vidas anteriores. Por sinal, foi esse o motivo que levou Ian Stevenson, segundo suas próprias declarações, a iniciar as investigações sobre a reencarnação. Não encontrando explicação possível, nem qualquer teoria aceitável para explicar anomalias estranhas no lar de vários de seus clientes, o conhecido neuropsiquiatra norte-americano resolveu corajosamente aceitar a teoria da reencarnação como hipótese de trabalho. A insistência das mensagens psicográficas no tocante à reencarnação e suas consequências não é, portanto, absurda. A mensagem de Emmanuel, ora considerada, essa que nós lemos lá acima, encontra apoio no interesse atual dos cientistas pela reencarnação. Vai com Deus, Andréia, bom dia. Então, o que nós vamos observar nessa colocação aqui de Herculano Pires é vermos exatamente isso, né? Analisarmos as consequências morais, entendermos ali o aspecto filosófico da reencarnação, de vermos, por exemplo, quando nós observamos por que aqui no Brasil nós temos um estilo de vida e quando nós olhamos para a África, nós olhamos para a Ásia, nós olhamos para a Europa, para a América do Norte, em qualquer outro lugar do planeta, esses espíritos vivenciam experiências diferentes. Diferentes no sentido positivo, diferentes no sentido negativo. Por que nós encontramos pessoas em absoluta miséria na África? Quem são aquelas pessoas? Por que elas vivem aquilo? E aí, claro que nós vamos entender que a natureza não age por acaso, mas que existe uma lei natural que rege a existência de todos os seres. E aqui até mesmo, Herculano Pires coloca isso no primeiro ponto, aqui no alto. Se não aceitarmos a reencarnação, podemos admitir logicamente a justiça de Deus? Ou preferimos rejeitar o próprio Deus, ignorar-lhe ou negar-lhe a existência? Então é a ideia que nós pensamos que tudo segue um roteiro dentro de determinadas leis que vão reger a existência de todos os seres, o destino de todos os seres,
ou nós negamos tudo isso e acreditamos que nossas vidas seguem ao acaso, em que essas diferenças, essas essas situações contrárias que nós vemos no mundo, quando nós temos felicidade e tristeza, doença, saúde, paz e guerra, pobreza, riqueza, enfim, nós vemos ali então todas essas diferenças espalhadas pelo nosso mundo. Nós podemos atribuir isso então ao acaso, dizendo que eu tenho sorte de ser mais feliz do que aquele que vive na miséria ou aquele que vive num ambiente de guerra. Ou isso tem um porquê, isso tem um propósito. E aí então a lei da reencarnação traz para nós esse entendimento. Então, Herculano Pires procurou fazer aqui trazer para nós uma linha de raciocínio para explicar exatamente, né, que os conflitos do lar têm ali sua razão de ser, e essa razão de ser nem sempre pode ser observada na existência atual e muito menos no momento em que nós estamos observando, mas que traz ali raízes muito mais profundas. O próprio Kardec, nos estudos a respeito das aflições, né, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele fala que nós temos ali as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E na maioria das vezes nós vamos encontrar exatamente as causas anteriores, as causas daquele conflito vivenciado nas relações anteriores entre os indivíduos. Aí, para poder ilustrar, né, toda essa situação, nós vamos encontrar no nosso próximo texto de estudo o poema de Cornélio Pires, que ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai trazer umas pequenas ideias, né, no seu poema a respeito da reencarnação e também agora, no contexto atual das famílias, os conflitos entre os indivíduos, percebendo que esses conflitos não surgiram ao acaso, mas a ideia de simpatia e antipatia tem raízes muito mais profundas. E aqui, para finalizar esse capítulo, Herculano Pires ele separou um trechinho de um texto aqui bem interessante, que foi aquela passagem do Chico vivendo o pinga-fogo. O título é Pinga-Fogo por Dentro. Chico Xavier escreve-nos contando que no primeiro pinga-fogo, de que participou no Canal 4, Emmanuel esteve sempre ao seu lado. Aí nós vamos lembrar aqui, né, que já estudamos, inclusive, esses dois livros, Pinga-Fogo com Chico Xavier, e depois Plantão de Respostas, né, onde nós tivemos, em julho de 1971, o primeiro Pinga-Fogo, e depois, em dezembro, o segundo Pinga-Fogo. Naquele primeiro, então, o Chico traz esse relato, né, escreve para Herculano Pires contando como, vamos dizer assim, os bastidores espirituais daquele programa. É um trecho pequeno, mas ele diz assim: Emmanuel conseguiu controlar-me para ele mesmo, unido a mim, numa simbiose em que eu estava, semi-consciente, responder ou fazer-me responder às perguntas que iam surgindo. Ainda não sei bem como se desenrolou tudo aquilo que, de modo completo, só consegui ver na reprise aqui em Uberaba. Então Chico coloca aqui que ele estava, apesar daquela lucidez que ele apresentava, dando as respostas que eram apresentadas para ele, né, ele então respondia de um modo semi-consciente. Olha só, e era com tanta naturalidade que ele respondia, que para nós, na maioria das vezes, era o próprio Chico que respondia. Mas havia uma relação, né, mais ali simbiótica entre ele e Emmanuel, em que a gente quase não percebia a diferença entre um e outro, mas o Chico estava presente, mas as ideias vinham claramente de Emmanuel, como ele coloca para nós aqui. E ele continua dizendo: claramente por mim, ou melhor, conscientemente, só estive eu mesmo no pinga-fogo no instante em que o nosso caro Emmanuel se afastou alguns momentos, para que eu contasse o caso do avião. E no fim do programa, quando finda a mensagem do poeta Ciro Costa, ele, Emmanuel, me permitiu
entrar em contato com minha mãe desencarnada. Então, por mais que eu reagisse, não pude reprimir as lágrimas. Aí nós já lemos, inclusive, essa mensagem. Eu vou ler para vocês aqui de novo esse trecho. Mas aqui são bastidores, né? Porque o que a gente viu e o que a gente leu foi aquilo que o programa mostrou no vídeo e aquilo que o livro trouxe para nós publicado. Mas a gente pode imaginar o que o Chico, depois desse programa, começou a conversar com todos os amigos mais próximos, mais íntimos, das impressões, das sensações que ele teve durante aquele programa, né? Coisas que nós gostaríamos de ser uma mosca para poder ouvir um pouco daquelas histórias. Valeu, Elcio, abraço. Então aqui dessa parte em que o Chico fala sobre o contato que ele teve com a mãe desencarnada durante o programa, tem a mensagem aqui, essa emoção, essas lágrimas, que nós vimos, né, no livro Pinga Fogo com Chico Xavier. E só para a gente poder fazer aqui, complementar para ilustrar melhor aqui esse trecho, eu vou ler para vocês então aqui aquela parte do livro, que ele diz assim: essa reunião do Pinga Fogo nos levou tão longe que nós pedimos licença para agradecer. Às vezes nós não queremos chorar, estamos educados para evitar isso. Vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês sobre essa questão da educação, né? Então, por exemplo, um médium como Chico, que faria um trabalho como aquele, ou até mesmo um médium que se apresentaria num programa ou que se apresentasse numa reunião, de fazer atendimento às pessoas ali que buscavam mensagens consoladoras, se ele não tivesse o controle para poder conter as próprias emoções, ele ia o tempo todo desabar de chorar junto com as pessoas que estavam ali buscando ajuda. Então ele precisaria também da mesma ajuda que aqueles que procuram ajuda. Então, para isso, então, ele tinha essa educação, não educação no sentido de relações sociais, mas educar as próprias emoções, educar a mediunidade para que ele possa ser ali o mais equilibrado possível e principalmente transmitir serenidade para as pessoas. Imaginemos ali se cada vez que fosse ler uma mensagem que chegasse, ele chorasse junto, né? A mensagem ia ficar ali, ia deixar de ter o seu efeito, ia ser muito mais ali um desequilíbrio emocional de todos os presentes. Então ele continua: mas a nossa emoção é tão grande com esse contato que nós nos lembramos de quando a mediunidade começou em nossa vida, quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe. Agradecemos a todos os nossos amigos de São Paulo, à TV Tupi, ao Canal 4, aos queridos amigos do auditório, a todos os nossos companheiros que nos honraram com a sua atenção em seus lares ou em cidades distantes. Agradeço aos nossos companheiros entrevistadores que foram tão generosos com a doutrina espírita em nossa presença, formulando perguntas tão respeitosas para com as nossas ideias. Agradecemos a todos na pessoa do nosso querido diretor, Sr. Almir Guimarães. Pedimos ainda a permissão daqui de tão longe, à terra generosa da cidade de Uberaba, àquela comunidade amiga que nos recebeu há quase 13 anos consecutivos, que nos abraçou e que nos abençoa maternalmente como um filho entre seus filhos. Devo a Uberaba aquilo que nunca resgatarei. Por mais que trabalhe dentro da minha existência, devo carinho, amor, consideração, respeito, e isso faz a nossa alegria de trabalhar e viver. Mas em homenagem a todas as mães presentes e esquecendo o problema de nossas vinculações estudadas pela ciência, desejando de todo o coração homenagear aquela que me deu a vida, na presença de todas aquelas mães, porque nós todos temos mães adoráveis, maravilhosas. Em homenagem a todas elas, nossas mães e nossas irmãs, que são mães, já que não sei agradecer a São Paulo o que eu passo a dever, e já que não sei agradecer a Uberaba o que eu devo, peço permissão para refletir nesse recinto, do qual recebemos tantas mensagens de cultura, de consolação, de bondade, de otimismo,
através dos canais de televisão, através da imagem e do som transmitidos a longas distâncias. Peço permissão para condensar o meu agradecimento, recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Assim seja. Então, aqui o Chico assinava esse trecho, né? E Emmanuel também aqui, né? Chico e Emmanuel. Interessante que essa mensagem é assinada pelos dois, né? Então, aqui a conclusão desse capítulo número 5 que nós estudamos, Casais Menos Felizes. Bom, o próximo capítulo que nós vamos estudar aqui, o capítulo número 6, é intitulado Delito e Reencarnação. Aí nós vamos ver aqui na sequência, né, que sabiamente foi apresentada para nós, ela traz aqui a sequência entre a ideia da reencarnação, que foi apresentada no capítulo número 5, e agora o complemento nesse capítulo número 6 sobre delito e reencarnação, em que ilustra agora aquilo que nós estudamos anteriormente. Então nós temos aqui Cornélio Pires, né, nós vamos falar um pouquinho sobre ele depois, mas ele traz um poema bastante simples, mas assim bem interessante, simples na sua linguagem, né, mas bem interessante no seu conteúdo, porque cada uma das estrofes vai ilustrando para nós aqui essa ideia, né, dos delitos e da reencarnação como parte da justiça divina. Então ele diz assim para nós: por ódio trocado, Antônia matou Lina do lagarto. Hoje elas são mãe e filha, doentes no mesmo quarto. Joaquim arrasou Simão para tomar-lhe Ana Vera, mas Simão tornou a ele, é o filho que não o tolera. Por Tel, Naná largou Juca, que se matou pela ingrata, e Juca voltou a ela, é o filho que a desacata. Manuel seduziu Persília, deixando-a em tombos loucos. Ela morreu e voltou, é a filha que o mata aos poucos. Por Zina matou-se João, um carro fê-lo aos pedaços. Hoje ele é o filho doente, que Zina beija nos braços. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Então aqui, né, delito e reencarnação, essa mensagem de Cornélio Pires, como a gente viu. E claro, nesses pequenos versos nós vimos aqui de um modo muito breve, né, a explicação dessa causa e efeito, né, a explicação dessas experiências, cada estrofe ali trazendo para nós um pequeno relato. Mas é claro que dentro desse relato nós vamos ali, né, como se nós abríssemos essas pequenas caixinhas e víssemos ali toda a história desses espíritos, no passado, no plano espiritual, onde eles buscavam ali, né, onde eles eram atraídos, né, por essa energia natural que aproxima os seres comprometidos, que trazem afinidades, né? Lembrando que quando nós falamos em afinidades, nós não falamos necessariamente de simpatia. Dois espíritos que se odeiam são espíritos afins. Então aqui nós temos dois espíritos, vários grupos aqui de espíritos que vão se juntando por essa afinidade. Então nós tivemos a causa no passado, tivemos o desenvolvimento na erraticidade, naquela condição de espíritos errantes, e depois nós tivemos na reencarnação o retorno desses espíritos. Né? Então histórias bem bacanas.
Eu vou ler mais uma vez aqui corrido, depois a gente vai para os comentários de Herculano Pires. Por ódio trocado, Antônia matou Lina do Lagarto. Hoje elas são mãe e filha, doentes no mesmo quarto. Joaquim arrasou Simão para tomar-lhe Ana Vera. Mas Simão tornou a ele, é o filho que o não tolera. Portel Naná largou Juca, que se matou pela ingrata, e Juca voltou a ela, é o filho que a desacata. Manuel seduziu Persília, deixando-a em tombos loucos. Ela morreu e voltou, é a filha que mata aos poucos. Por Zina matou-se João, um carro fê-lo aos pedaços. Hoje ele é o filho doente, que Zina beija nos braços. Tesouro maior da vida é a mente tranquiliçã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Irmão Saulo, então, Herculano Pires, diz assim para nós: Cornélio Pires foi o poeta caipira que marcou uma época da vida paulista. Assinalou a fase de transição da cultura caipira para a cultura cosmopolita que surgiria com a transformação da cidade provinciana em metrópole moderna. Deixou vasta e curiosa obra de inegável interesse folclórico e literário. Todos os anos, a cidade de Tietê, sua terra, promove oficialmente a Semana Cornélio Pires. Na praça central da cidade há um busto do poeta, e Tietê mantém carinhosamente o Museu Cornélio Pires. Tendo falecido em São Paulo a 17 de janeiro de 1958, Cornélio teve o seu corpo transportado para Tietê, onde se deu o enterro. Pouco tempo depois começou a transmitir sonetos e trovas através de Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira lançou o livro O Espírito de Cornélio Pires, reunindo essa produção inicial. Mas o poeta continua a transmitir os seus versos pelo telégrafo mediúnico, na mesma linha espírita que já havia adotado nos seus últimos anos de vida terrena, quando publicou Coisas do Outro Mundo e Onde Está, ó Morte, a Tua Vitória. A trova é o haikai da língua portuguesa. Haikai é um estilo de poesia, né? Uma forma de síntese poética de que Cornélio sempre se serviu com habilidade. Mas nas trovas deste capítulo, o tema é a reencarnação. Note-se que o poeta não joga com argumentos, mas com fatos. Expõe a tese focalizando pequenos episódios da vida diária no permanente intercâmbio da morte com a vida. Uma forma didática de mostrar as consequências de nossos atos e de nosso comportamento, não no após-morte, mas na volta à vida. Aqui é interessante como ele coloca, que geralmente a gente pensa, né, o indivíduo comete um ato aqui, depois no mundo espiritual ele tem que sofrer as consequências. Mas mais do que isso, depois tem o retorno da reencarnação, trazendo no planejamento reencarnatório todas as pendências para que ele possa se reajustar. Quem conheceu Cornélio Pires e conhece a sua obra, não tem a menor dificuldade de identificá-lo nesses versos. O poeta caipira, simples, objetivo, direto, reflete-se nessas quadras psicografadas, como se elas viessem das suas próprias mãos. Atente-se para a maleabilidade extrema do médium, que com a mesma presteza recebe um alexandrino grandiloquente de Ciro Costa, como se viu no Pinga Fogo do Canal 4, um poema erudito de Augusto dos Anjos ou uma quadra caipira de Cornélio Pires. Chico Xavier, segundo a resposta de Scatimburgo, na televisão, não escreve à maneira de, mas deixa que os espíritos escrevam por suas mãos à maneira deles. Bom dia, professor. Então aqui, né, o Herculano Pires ele fala para nós um pouquinho da história de Cornélio Pires,
mostrando, né, o objetivo dele trazer esse poema, falando não apenas ideias, mas trazendo para nós fatos que ele vai relatando para nós aqui, embora esses nomes talvez sejam fictícios, mas facilmente compreensíveis aqui na nossa realidade. E aqui então depois ele também chama atenção, já que ele faz comentários gerais, ele comenta sobre a participação do Chico naquele Pinga-Fogo, também ali remontando àquele livro, quando ele fala sobre o José de Escatimburgo, né, o João de Escatimburgo, porque quando ele fala a maneira de Herculano Pires, a gente já chegou a falar sobre isso, tem aquela ideia de que um determinado autor ele procura fazer ali uma simulação não, mas escrever de um modo genérico aquilo que um determinado escritor faz. Então ele escreve a maneira de. E na França, naquela época, né, muitos autores escreviam dessa forma. Era comum você fazer um poema no mesmo estilo de outro poema, de outro poeta, né? E aqui então, o João de Escatimburgo, que não era espírita, mas ele era católico, praticante, né, e bastante devotado, naquele Pinga-Fogo que nós estudamos, ele era um daqueles que faziam aquelas perguntas sempre provocativas, né? Sempre colocando em xeque a mediunidade do Chico e a sua própria obra também. E aí então, no capítulo número 7 do livro Pinga-Fogo, com o Chico Xavier, nós encontramos então antigos filósofos também médiuns. Vocês se lembram que nós estudamos sobre isso, né? E aí então diz assim, o comentário do Escatimburgo, só para a gente ilustrar aquilo que o Herculano Pires comenta aqui embaixo, né, comentou no texto que nós lemos, levantando dúvidas se aquele poema que foi escrito, se foi realmente Cornélio Pires ou se foi o Chico que escreveu a maneira de Cornélio Pires. E há então esse trecho que nós vamos ler aqui só para poder trazer para nós aqui essa ilustração. Então, João de Escatimburgo coloca assim: Chico Xavier, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profundo amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido da sua obra, das suas atividades, que é aquela de escritor psicográfico. O senhor afirmou, logo à minha primeira pergunta, que escreveu 107 livros e que tem 4 no prelo. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha, que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos que estão aqui e estão assistindo pelo vídeo em casa, é um homem que tem grande fluência ao falar. O senhor constrói com perfeição a frase. O senhor tem lógica na exposição de sua doutrina. Logo, o senhor é um autodidata, que se compenetrou na doutrina que esposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto dos publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar. Se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de, não distinguirá, ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. Essa é uma imitação consciente. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. Eu tenho para mim que o senhor, ao fazer... O meu antigo companheiro de imprensa e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, criou um embaraço para minha pergunta,
ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. O senhor citou 400 autores ou o senhor escreveu à maneira de 400 autores, como escreveu Humberto de Campos, como Guerra Junqueira, como Antero de Quintal, como Augusto dos Anjos? Então, antes de responder aqui essa questão, a gente lembra que teve aqui um trecho, né, que ele colocou assim: eu insisto que a escrita automática no Senhor deve ser mais o produto do inconsciente do que o produto da mediunidade. Na época em que nós estudamos o Pinga Fogo, essa escrita automática era um processo que era bastante estimulado na França naquele período, e não apenas na literatura, mas também na pintura, quando os indivíduos que praticavam essa escrita automática, eles se concentravam e eles deixavam, é como se você entrasse num estado de meditação, num estado de transe, provocando o fenômeno anímico, para que o seu inconsciente começasse então a pintar ou a escrever. Então isso virou, né, inclusive, né, até mesmo, se nós pegarmos, por exemplo, ali, né, o surrealismo na época, aquelas pinturas todas malucas que saíam, muitas pessoas diziam que os pintores entravam num estado de transe e inconscientemente eles projetavam na tela algumas imagens de sonhos, algumas imagens que eles assimilavam e depois modificavam, né? Então o João de Escatimburgo, já que era um modismo na França fazer aquela ideia do surrealismo e da escrita automática para muitos poemas, para muitos textos, né, para muitos escritos, ele sugeria que o Chico não era médium, mas que ele também praticava essa escrita automática. Que como ele estudava muito, bastava ele entrar no estado de transe, que aquelas lembranças, né, as imagens, os textos que foram lidos, começassem então naquele mesmo estilo, lembrando que ele não estava copiando as mensagens, as poesias, mas ele escrevia novas poesias seguindo aquele mesmo estilo que ele tinha guardado no seu inconsciente. Então foi o sistema, né? Lembrando que nós já estudamos sobre sistemas lá no livro dos médiuns, que o sistema é um conjunto de justificativas que você apresenta para determinados fatos. Então a própria mediunidade tem ali vários sistemas que vão surgindo. E o João de Escatimburgo apresentou esse sistema dizendo que era a escrita automática e não a mediunidade que produzia aqueles aqueles textos de mais de 400 autores que o Chico psicografava, tendo apenas ali o ensino primário. Mas o Chico responde para ele: creio que o número anunciado já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram à maneira deles, mas respeito o ponto de vista do Senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pode aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram à maneira deles. Porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 3 centenas, desses 400 e tantos, hoje me parece que são quase 500, eu não tinha a menor ideia do que escreviam. Aí João de Escatimburgo vai colocar: o senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora que psicografou a obra de Oscar Wilde, e os meios literários ingleses não acreditaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a filosofia, e não me consta que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de São Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? O Chico responde, né? Lembra que essa situação virou aquele debate, né? Bem, eu devo voltar um pouco o nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões,
ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal, e como o livro está à frente da presença apagada que eu possa fazer, ele sempre teve muito cuidado de podar, tanto quanto possível, as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, à presença dele junto a mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como esse. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiuns. E a gente vai lembrar, né, que aqui nesse momento foi quando houve ali um riso geral da plateia, né, quando, para quem assistiu ao programa, viu ali então e fez com que o João de Escatimburgo se sentisse constrangido, né, porque ele fez uma pergunta, o Chico deu essa resposta e todo mundo deu risada ali na hora, né, principalmente os companheiros de bancada. João de Escatimburgo coloca: esse programa é de perguntas, não de debates. E o Chico responde: não, não é de debates, absolutamente. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé e que devo declarar de público, que nunca perdi e não quero perder. Então eu digo aqui de público que eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a duas personalidades do mundo católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa, eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Brígida, da Suécia, e a Santa Clara, de Montefalco, na Itália. As biografias atestam a presença de mediunidades extraordinárias, a ponto, diz Emmanuel, que Santa Brígida deixou muitas páginas, vamos dizer, do ponto de vista de autenticidade, absolutamente psicográfica. Seria muito interessante, estimaria muito conhecer a vida dessas duas grandes figuras da Igreja Católica, que eu venero tanto. Ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais, foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Então aí depois aqui Herculano Pires continua com esse debate, né, falando sobre ali, né, tentando explicar e justificar esses textos e tudo mais, né? Então aqui depois nós já estudamos esse trecho, né, e aí depois, quem tiver interesse, é só voltar ali a fazer a leitura. O Hermes colocou, né, mas dentro da mediunidade há escrita automática ou não? Não, os termos, né, é escrita direta. A escrita automática é um outro processo que era feito, né, como eu comentei com vocês, na França, na época do surrealismo. Então era uma forma de auto-hipnose, né, ou de transe que os escritores e pintores entravam, e eles então começavam a escrever coisas ali que vinham do inconsciente. Então, no caso da mediunidade, nós temos a escrita direta. Então são nomes parecidos, mas, né, e tem a psicografia automática ou mecânica, né, que nós podemos colocar, mas esse nome escrita automática, o João de Escatimburgo se refere a esse fenômeno da França, conforme nós estudamos quando fizemos ali a leitura, né, do Pinga Fogo. O nosso querido Alírio de Oliveira, trazendo ali mais uma das suas poesias, vamos a ela. Muito obrigado, querido amigo. Deitado em minha cama, acordo e vejo o branco. A luz, que era tanto, me confundia e eu não sabia. O medo, onde ficou o medo? A treva, o inferno, isso tudo era mentira. As vozes me confundiam, e ali deitado eu sorria. Estava feliz da vida, pois da doença eu saía, e na morte, no desencarne, ali sim eu me conhecia. Deitado naquele leito, eu revia bons amigos. Vi a mãe, vi o pai, vi até o meu padrinho. Da pobreza daquele sono, a volta me trouxe a paz. E desencarnado agora, só posso agradecer a vida, agradecer a Deus, louvar a meu pai e louvar a meu pai.
né? Então aqui o Alírio traz para nós essa poesia falando, né, sobre como é, né, a passagem para o outro lado, como é a chegada, como é o despertar, como é o deslumbramento, né, e como é o medo também para muitos, né? Então aqui, obrigado, querido Alírio, trazendo para nós essa mensagem. Então, meus amigos, né, aqui a gente viu, né, nesse desenrolar, desde de Cornélio Pires, trazendo para nós aqui esse pequeno poema, falando de uma forma tão interessante sobre esses casos, né, inclusive no livro do Chico também, que eu quero ler com vocês, chamado Baú de Casos. Nós temos ali várias poesias também de Cornélio Pires que vai trazendo para nós esses versos, né? E essas estrofes que vai falando sobre causa e efeito, sobre reencarnação, sobre os efeitos, né? Não apenas aqui. Aqui nesse trecho nós vimos o poema sobre a relação familiar. Já lá no Baú de Casos tem uma poesia muito interessante que fala sobre abusos, né? O indivíduo que abusa, por exemplo, da comida, da bebida, na reencarnação seguinte ele traz as consequências disso tudo, do suicídio. Então é bem interessante o estudo que Cornélio Pires traz para nós através dos seus versos. A Angelina colocou, né, o médium que psicografa inconsciente é automático. Angelina, na verdade a gente tem dentro da doutrina espírita, o que Kardec apresentou para nós no livro dos médiuns, alguns termos bastante objetivos para que a gente não confunda o processo. Então nós temos, por exemplo, o médium que é inconsciente, ele é considerado um médium mecânico, não automático. Essa expressão automática ela remete a um outro tipo de processo que a doutrina espírita pode até estudar pelo fato de ser um fenômeno anímico. Mas quando nós falamos em mediunidade, Kardec ele cataloga para nós, né, ele registra para nós, para poder facilitar a nossa didática, facilitar o nosso aprendizado, ele coloca a escrita intuitiva, a consciente, a semiconsciente e a mecânica. Então ele coloca esses 4 termos. Se nós misturarmos outras expressões, a gente acaba depois confundindo, né? Então, todos eles são psicografias. Então você tem a psicografia intuitiva, que é aquela pessoa que vai recebendo as intuições e ela, lúcida, com toda a clareza, ela vai escrevendo as ideias que vão surgindo. Né? Então essa é apenas uma intuição que ele tem. Então muitas vezes acaba até se confundindo. A gente pode dizer que esse processo da intuição, da psicografia intuitiva, é a mais contaminada, digamos assim. Porque o médium ele acaba trazendo muita coisa das suas ideias, porque ele não consegue separar aquilo que é dele e aquilo que não é. Quando nós falamos sobre a mediunidade consciente, o médium vai recebendo as ideias, ele vai psicografando, embora ainda ele tenha chances de trazer ali um pouco das suas ideias, mas é de uma forma ali imperceptível, né? Tem o semiconsciente, quando os espíritos têm mais clareza para trazer as suas ideias, depois você tem a mecânica. Aquela mecânica, a princípio, o médium não participa conscientemente daquela mensagem. Né? Então, todos esses são variações da psicografia, em que a gente vai analisando, na verdade, o grau de profundidade do transe em que o espírito se encontra. Então, quanto mais profundo é o transe, menos participação ele tem e mais mecânico também é o médium. Agora, quanto mais superficial, mais lúcido ele se encontra, a ponto de a própria intuição nem ser um caso de transe. É um transe a partir da psicografia consciente. E depois a gente tem, né, no caso dos fenômenos que nós podemos colocar de efeitos físicos, aí nós temos a escrita direta, ou a pneumatografia, ou a voz direta, que é a pneumatofonia. Então são esses nomes que são dados para facilitar o nosso entendimento. O Brás colocou a escrita via psicofonia, que tem muito a participação do médium. Mas aí você confundiu um pouco dos dois, porque a escrita e a psicofonia são 2 processos diferentes. Um é escrito, o outro é falado, né?
Então, no caso da escrita, né, que vem através da intuição, esse o médium participa bastante, porque a intuição é a ideia que surge, né? E aí você vai escrevendo aquelas ideias e você vai desenvolvendo junto com o espírito. Então isso acaba sendo ali mais, sendo o espírito tem uma participação menor, né, no, vamos dizer assim, na autenticidade da mensagem. Agora na mecânica ela vem do jeito que o espírito manda, né? Embora o médium ali contribua com o seu banco de dados e muitas vezes até com o seu vocabulário, ele acaba interferindo também na mensagem de uma forma inconsciente. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Vimos aqui então esses dois trechos, né, esses dois capítulos, e vimos ali alguns desdobramentos deles também. E aí no próximo encontro a gente vai para o capítulo número 7, que vai trazer para nós aqui. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Acabei fechando acidentalmente o meu navegador. Só para identificar aqui quais são os próximos itens, os próximos capítulos. E aqui para nós o número 7, Agradecer para Servir, é um texto de Maria Dolores. Poesia do Mais Viver e Ciro Costa errou, são dois trechos de Irmão Saulo. Depois no número 8, Uniões, de Emmanuel,